Olá, meus amigos, meu nome é Lúcio. Nós vamos aqui com o Excel 2007 aprender como fazer uma validação para que não se repita registros que já foram efetuados. Então nós vamos ver duas opções de validação para impedir a duplicidade de registro. Por exemplo, se nós já cadastramos um determinado cliente e de repente nós cadastramos novamente. O que nós precisamos fazer? Uma validação para que, se acaso esse cliente estiver já cadastrado, que a nossa macro simplesmente nos dê uma mensagem de que já existe este cadastro e impeça de fazer o registro em duplicidade. Isso quer dizer que nós vamos tomar como base o nome do cliente. Nós vamos aqui na planilha cliente, então, nós temos aqui o se é cliente ou fornecedor, aqui o C que seria para cliente, o código, e depois o nome, depois telefone, celular e e-mail. Tá, mas aqui nós vamos tomar como base simplesmente o nome. Então nós temos aqui três clientes cadastrados, Lúcio, Marcos, Antônio. Nós vamos tentar fazer um cadastro Lúcio novamente para ver o que vai acontecer. E depois então nós vamos fazer essa macro para impedir esse cadastro em duplicidade. Então vamos selecionar aqui como cliente, Lúcio. Isso, e vamos confirmar. Tudo bem, vamos dar uma verificada. O que aconteceu? Nós criamos aqui um registro duplo. No dia que nós formos usar, nós não saberemos se vamos usar aqui o código 3 ou o código 4, porque na verdade os dois são os mesmos. Nós vamos então fazer o que? Nós precisamos fazer a contagem do registro. Por exemplo, na hora que eu escrever o nome Lúcio lá no meu formulário para fazer o cadastro, ele vai fazer uma contagem do que já existe no meu registro para ver se já existe uma vez este nome. Se existir, na hora que nós confirmarmos para fazer o cadastro, a nossa macro simplesmente vai nos dar a informação. Vamos deixar assim por enquanto. Vamos voltar então ao nosso formulário e vamos colocar novamente aqui. Nós temos lá Marcos, né? Vamos deixar aqui como Marcos. Então, esta célula F8 é que nós vamos tomar como base para fazer a validação. Nós vamos fazer uma fórmula aqui na F9, tomando como base a coluna de nome do cliente. Então, como se encontra o intervalo em uma planilha diferente, então vamos dar um nome a este intervalo. Selecione, clicando sobre a letra C, a coluna inteira, e dê o nome a essa coluna. Aqui eu pus com o nome de A, underline, nome, underline, CLI. Este nome é que nós vamos usar então na nossa fórmula de validação. Aqui então, no nosso formulário, nós vamos fazer então essa contagem. É igual. Vamos utilizar a função cont_c. E aqui nos pede o intervalo. O intervalo é o nome que nós acabamos de criar. A, nome, CLI. Ponto e vírgula. E nós queremos que faça essa comparação com o nome que estiver na célula F8. Bom, o que acontece? Aqui nos deu um resultado 1, ou seja, já existe um cadastro com este nome. Se eu puser aqui como Lúcio, ele vai me dar aqui que já existe o cadastro número duas vezes. Agora, não adianta simplesmente eu saber que já existe o cadastro em duplicidade, porque, na verdade, esta fórmula nós vamos até deixar oculta posteriormente. O que nós temos que fazer é o quê? Que quando tiver um
deste intervalo que a nossa macro não rode. Então vamos ver aqui, nós estamos na célula F9, vamos colocar então na nossa macro uma instrução para que, se na célula F9 for maior ou igual a 1, que simplesmente ele nos abra uma caixa de mensagem, nos dê a mensagem de que já existe esse cadastro e em seguida encerre a macro antes de continuar. E, claro, volte para a célula F6 para nós continuarmos o nosso cadastro. Tá, então vamos clicar com o botão direito do mouse sobre confirmar que já existe a nossa macro, em atribuir macro, e vamos editar esta macro. Então esta macro aqui, na verdade, ela estava fazendo o cadastro normal. Na hora que for pressionado o botão confirmar, ele estava cadastrando e acabou, independente de já existir ou não esse cadastro no nosso banco de dados. O que nós vamos fazer então? Nós vamos colocar aqui uma instrução if também. Então vamos colocar if range F9, que é a que nós fizemos a contagem. Se for maior ou igual a 1, então 10. Vamos abrir aqui uma mensagem, msg box, abrir aspas, este cliente já está cadastrado. Vamos fechar a aspa, uma vírgula para nós criarmos o tipo de caixa de mensagem que queremos. Vamos criar uma caixa de mensagem como um VB Critical. Isto. E uma vírgula, abre novamente a aspa, porque nós vamos colocar o nome da caixa. Cadastro já existente. Fecha a aspa e tudo bem. Até aqui, o que nós fizemos? Nós fizemos simplesmente uma instrução para que saia para nós essa mensagem, quando já houver o cadastro. Agora nós precisamos pôr uma instrução para quê? O que é para acontecer se acaso tiver mais que um? Nós queremos que saia da macro. Então, exit sub. Então, simplesmente aqui ele vai encerrar a macro e não vai rodar essa transferência dos dados daí para nossa base de dados. Vamos aqui simplesmente colocar o laço novamente. Agora nós abrimos aqui uma instrução if. Então no final nós temos que fechar essa instrução if também. O nosso editor do Visual Basic. Agora então nós vamos tentar fazer esse cadastro novamente. Em confirmar, essa é a mensagem. O cadastro já é existente, que é o nome da caixa que nós demos. O VB Critical, que é esse tipo de caixa que sai com esse X. E esta mensagem, né? Esse cliente já está cadastrado, que é a mensagem que nós colocamos para sair. Meus amigos, meu nome é Lúcio. Um abraço.